Ó, nosso segundo destaque que a gente vai trazer aqui no nosso Papo Antagonista de hoje, nós vamos falar sobre a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, né? O ministro anunciou ontem, inclusive, essa aposentadoria. Ele completará 75 anos em maio, mas ele resolveu antecipar essa saída dele do STF, né? Lewandowski confirmou que entregou à presidente do Tribunal Superior do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, esse pedido de aposentadoria. Esse ofício, inclusive, já foi encaminhado para o Palácio do Planalto, para o presidente Lula, que tem a prerrogativa de indicar o próximo ministro, então. Né? O ministro vai deixar o STF 30 dias antes, inicialmente previsto. Ele participou ontem dessa última sessão plenária como ministro, então, ministro Ricardo Lewandowski. E ele acrescentou que não conversou com Lula sobre essa sucessão no STF e frisou que essa é uma escolha, claro, de foro íntimo do presidente Lula. Com a aposentadoria de Lewandowski, vai estar se intensificando ali de quem vai sentar nessa cadeira, né? A gente sabe que alguns nomes já estão ganhando força nessa disputa, nesse páreo. Tem ali dois nomes apontados como favoritos, que é o advogado Cristiano Zanin, que atuou para Lula durante a Operação Lava Jato, inclusive, e o ex-secretário-geral do TSE e do STF também, Manuel Carlos de Almeida Neto. Esses são os nomes dos favoritos que estão nesse páreo. Fato é que essa semana, inclusive, agora a gente vai mostrar, inclusive, algumas imagens aí do advogado Cristiano Zanin, porque Cristiano Zanin participou essa semana de pelo menos 2 jantares com integrantes do PT, né? Qual o objetivo aí? É claro que é começar a discutir essa eventual indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Durante esse encontro, o antagonista apurou com algumas fontes ali que parlamentares conversaram com Zanin sobre as eventuais fragilidades de uma eventual candidatura dele também. A ideia, então, é preparar essa tropa de choque aí do PT para defender o advogado de Lula, caso ele, de fato, seja escolhido para substituir o ministro Ricardo Lewandowski. Está aí a foto, então, de Cristiano Zanin, o advogado de Lula na Lava Jato. Então, um dos cotados para assumir essa vaga de Ricardo Lewandowski. Quero começar com você agora, Wilson, pode ser? Vamos lá? Quero ouvir sua análise sobre essa informação, dessa aposentadoria antecipada de Ricardo Lewandowski e desses nomes que estão ali na disputa desse páreo. Então, Kenzo, mais do que uma análise, acho que esse é um assunto que vai permear muito o noticiário, né? E aqui tem... Eu confesso que é um assunto que a gente já tem apurado algumas coisas, então deixa eu trazer alguns bastidores para você que nos acompanha nesse momento. Vamos lá. Sucessão no Supremo. Até a semana retrasada, o ministro Ricardo Lewandowski não dava qualquer indicativo de que ele iria antecipar a aposentadoria. Muito pelo contrário. Ele dava ali alguns sinais de que ele ficaria no Supremo até a primeira semana de maio. Ele completa 75 anos ali na segunda semana de maio. Então, esse era o indicativo inicial. Pois bem, o que aconteceu nesse ínterim? Na semana retrasada, o ministro Ricardo Lewandowski teve uma conversa com o Lula quando ele esteve em Recife. Tá? O Lewandowski foi assinar um acordo, né, da União para a administração de Fernando de Noronha, né? Inclusive a gente até contou parte da história aqui, né, no documentário do Brito, né, com o nosso Surubom de Noronha. Então tem uma, né, então o Lewandowski foi assinar esse documento junto com o Lula para, enfim, relacionada à administração de Fernando de Noronha. Então nesse momento os dois se encontraram e começaram a conversar. O Lewandowski falou isso oficialmente na coletiva, de que ele não falou com Lula, não deu nenhum tipo de indicativo. Ele realmente não pode falar. Né? O Graeb, ele vai me dar razão nesse ponto, que tem algumas fontes, às vezes, falam, gente, coisas no on que eles não podem falar no off, né? Até porque o cara é ministro do Supremo, então ele não pode falar em on que ele foi lá fazer um lobby em nome de A ou B, sabe? Então, assim, é bom a gente também separar isso. O ministro Ricardo Lewandowski, nessa conversa com o Lula, ele ressaltou, ele falou para o Lula o seguinte: olha, tem um cara que é um cara muito bom, que é o Manuel Carlos de Almeida Neto, Neto de Almeida. Ele tem um perfil assim, tem um perfil assado, trabalhou comigo no Tribunal Superior Eleitoral, trabalhou comigo no STF,
o Manuel Carlos ele é visto pela comunidade acadêmica e pela comunidade jurídica como um bom nome. Isso o Lula já tem conhecimento. E durante essa conversa, o Lewandowski também ressaltou o seguinte: olha, ele aconselhou o presidente Lula. Por que você não deixa a indicação para o Zanin para depois? Deixa para o final do ano, para uma segunda ou para uma terceira vaga, porque no primeiro momento, indicar o teu ex-advogado para ser ministro do Supremo vai ser uma sinalização muito ruim para o Poder Judiciário. É uma sinalização de que você está tentando aparelhar a Suprema Corte. Tudo aquilo que você, Lula, criticou ao longo do governo Jair Bolsonaro, você logo de cara já faz a mesma coisa. O Bolsonaro ele foi fritado, ele foi criticado por ter indicado primeiro o Cássio Nunes Marques e depois o André Mendonça, né, o ministro radicalmente evangélico. Pois bem, o Ricardo Lewandowski resolveu então, depois dessa conversa, resolveu antecipar sua aposentadoria. E aí tem um bastidor que é interessantíssimo para a gente entender esse molho dessa indicação, que vai estar valendo tudo aí nessa cadeira do Lewandowski, é que a tropa de choque do Zanin alegou o seguinte, que o Lewandowski resolveu antecipar a aposentadoria em aproximadamente um mês para pressionar o Lula a indicar o Manuel Carlos. Por quê? Você me pergunta. Porque o Zanin, neste momento, é um dos advogados do caso da Americanas. Então, poderia surgir aí um conflito de interesse e o Zanin, se ele de fato for indicado, ele vai precisar abdicar do caso da Americanas. Porque vai ter um conflito de interesse direto. Então, tem gente ali no judiciário que já fala o seguinte, olha, o Lewandowski antecipou para pressionar o Lula para criar uma janela de oportunidade para o Manuel Carlos Neto de Almeida. E, enfim, porque essa indicação para o Lewandowski é a única que ele, de fato, ele vai ter gerência. Uma segunda já não vai ter como. Conversando aqui com alguns outros advogados, algumas pessoas que tramitam ali, que transitam no Supremo, elas falam que o Lula tem, de fato, recebido esse conselho. Presidente, deixa o Zanin para uma segunda indicação, quiçá para uma terceira, porque também tem um detalhe. Há a possibilidade do ministro Luiz Roberto Barroso também antecipar a sua aposentadoria para entregar o cargo para o Lula. Então, assim, vejam como é que esse jogo está sendo jogado. É uma peça de xadrez, né? É um belo jogo de xadrez. E só para encerrar aqui, agora, o problema é que o Lula, pelo menos nas conversas que ele tem tido com algumas pessoas próximas, né, ele tem dado poucos sinais, mas os sinais que ele deu são todos favoráveis ao Cristiano Zanin. O que se fala no Supremo é que, de 0 a 10, o Supremo, melhor dizendo, é que o Zanin hoje estaria com, sem fazer piadinha, trocadilho, tá? Ele estaria com, dos seus 10 dedos, ele estaria com 9 numa indicação do Supremo. Que hoje dificilmente o Lula não indicaria o Zanin. Só se acontecesse algo de fato uma hecatombe, mas que o Zanin estaria literalmente que assim com quase os 2 pés no Supremo, e por isso que é importante essa movimentação do Zanin que a gente registrou mais cedo. No momento que o Zanin conversa com os parlamentares do PT, ele também sente um pouco o clima no Senado Federal. Afinal de contas, ele precisa passar por uma sabatina na CCJ, ele precisa ser aprovado por uma sabatina e também ser aprovado em plenário. Então, com essa movimentação dele em Brasília, ele conversando com parlamentares, ele sentindo esse clima, isso já é suficiente para quê? Para que o PT também leve para Lula a seguinte informação: olha, presidente, a situação está assim, a situação está assado, é possível a aprovação do Zanin ou não é possível? Hoje, se você me perguntar, Wilson, o Zanin seria aprovado? Eu digo, sim, seria aprovado. O custo político disso é que é um custo político alto. Por quê? Porque você deixaria uma indicação estratégica como essa na mão de um cara chamado Davi Alcolumbre. Ele é presidente da CCJ. E, de novo, política é negociação, gente. Quanto maior quanto maior a missão que você entrega a certos atores, maior a fatura. Então, assim, esse é outro ponto que, inclusive, o Lula tem ponderado com seus
que os seus aliados têm ponderado com o presidente Lula. Que nesse momento de organização de governo, você de cara indicar o Zanin, você pode gerar uma fatura muito alta a ser paga. E aí que seria uma fatura, o Manuel Carlos Neto de Almeida, na visão de alguns aliados do Lula, seria uma fatura seria uma fatura um pouco mais barata para você negociar ali com o Davi Alcolumbre, que é a pessoa que comanda, né, a pauta da CCJ, né? É bom lembrar que o Davi Alcolumbre ficou 3 meses segurando a sabatina do André Mendonça justamente por isso. Era uma fatura alta para o Jair Bolsonaro pagar e o Bolsonaro não quis pagar essa fatura. Então é algo que também muitos já estão falando, olha, cuidado com o Davi Alcolumbre, não força na indicação agora, porque a fatura pode ser muito alta. Boa. Wilson, Graeb, quero te ouvir então sobre essas possibilidades que Lula tem agora, né, para indicação e os nomes fortes que estão no páreo, então, Manuel Carlos de Almeida Neto e também do Cristiano Zanin, né? O Manuel Carlos de Almeida Neto, ele é, de fato, um nome bem visto assim no meio jurídico. Ele é um pupilo do Lewandowski, é muito próximo do Lewandowski. É quase um filho adotivo intelectual do Lewandowski, vamos dizer assim. Então, seria, do ponto de vista de pegada jurídica, né, meio que uma troca de 6 por meia dúzia. A visão que eles têm do direito é muito alinhada, né? Seria o nome do Lewandowski lá. E o Lewandowski, lembremos, né, foi o ponta de lança, desde a época do Mensalão, da defesa de Lula, do PT, no Supremo Tribunal Federal. É difícil prever se o Manuel Carlos faria exatamente o mesmo papel, assim, né? Não é tão próximo do Lula, nem tão próximo do PT. Mas, assim, as teses, a visão mais garantista do direito, a visão progressista em temas sociais e tudo mais, estaria ali preservada, né? Não sei se ele se prestaria a fazer o serviço quase que político, escancaradamente político que o Lewandowski fez. Se fosse mais discreto. Mas, como visão jurídica, é muito parecido. E o Zanin, enfim, o Zanin é advogado do Lula, né? É isso, não precisa dizer mais nada. Foi o cara que entrou com, sei lá, 400 recursos ali até conseguir, finalmente, virar todas as interpretações possíveis do Supremo a respeito do caso da Lava Jato e libertar o Lula, né? E tem esses fatores, né? Você indicar alguém tão próximo de você, um presidente que indica alguém tão próximo, está dizendo para o meio político: isso aqui é a minha escolha pessoal, eu não escolhi por causa das credenciais, eu escolhi porque eu quero, porque é o meu nome. E daí os caras vão com fome mesmo cobrar essa fatura que o Wilson falou. Vão falar, você quer pôr o seu, né? Então paga. Então vamos ver o que você tem para oferecer em troca, né? Vai ser terrível, né? Vai ser terrível para a reputação do Supremo, que já não é boa entre metade da população que se alinhou com a candidatura bolsonarista nas últimas eleições, em grande parte por enxergar no Supremo uma instituição parcial e tudo mais. Vai reforçar essa visão, né? E vai custar caro politicamente para o Lula. Eles que façam as contas, né? Mas, assim, nenhuma das duas indicações me deixa feliz. A do Zanin é escandalosa. A do Manuel Carlos, eu não gosto do estilo de ministro do Lewandowski. Já escrevi isso. Eu acho que ele foi um prestador de serviços do PT no Supremo. Não gosto. Então, acho triste que ele emplaque também um seguidor tão próximo do estilo dele. Então, espero que não seja nenhum dos dois, mas não vou perder essa aposta.